Próxima manchete da Gazeta do Povo, Matheus. Sem PL das fake news, PL da censura, Dino usa órgão comandado por petista para fiscalizar redes. Então a gente está falando de um órgão administrativo do Ministério da Justiça, que é do consumidor, a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, chefiada pelo ex-deputado do PT, Vadi Damus. E sabe o que eles estão fazendo com o Google agora, né? Querem impor uma multa de R$1 milhão por dia se o Google não colocar como patrocinado o link onde ele critica o PL da censura. Não basta censurar, você tem que impor goela abaixo a opinião que ele, Google, tem que ter, que é igual ao governo. E é isso que surreal. Essa tara, assim, comunistas tarados por censura, né? É como eu faria a manchete, né? Se eu tivesse um jornal, eu colocaria comunistas tarados por censura. Essa é a maneira como eles gostam de censurar. E eu sempre falo isso, a tática da esquerda é genial em vários aspectos. Por quê? Porque quando o cara é cínico, minha querida Geisiane, o que ele faz? Baixa um fiscal do Ministério Público do Trabalho aqui, fala, vocês têm a permissão com relação à luz que está instalada no estúdio? Não? Então eu vou ter que multar vocês em R$100 mil e vocês vão ter que suspender a programação porque, de acordo com a linha B do inciso 2 do artigo 5º da portaria tal, do regimento tal, com base na lei tal, que é da Constituição, que está dentro do ambiente constitucional brasileiro, vocês não podem falar. Né, Geisiane? Eles usam esse arcabouço normativo como método para impor a censura. E aí está a prova de que eles queriam tirar, né, a emenda lá, a parte do PL que dizia que não ia ter um órgão regulador estatal e tal, não interessa. Se você não vai ter oficialmente ali dentro do PL um órgão, exatamente, eles vão criar uma maneira de te censurar. Bom, o Dino, como a gente já sabe, ele é comunista e a sanha do comunista é censurar, é impor a sua própria ditadura. E enquanto eles não conseguirem fazer isso, eles não vão sossegar. É por isso que a gente não pode estar chorando, porque eles estão firmes e fortes, avançando cada vez mais na agenda deles. Para mim, não tinha nem que existir o PL. Dentro do sistema jurídico já existem ferramentas que dão conta de criminalizar quando acontece algum tipo de problema de calúnia, de difamação e que a pessoa é lesada. O nosso colega aqui, nosso amigo Adriano Jorge, foi difamado, foi prejudicado, perdeu o emprego e fez o quê? Entrou com um processo contra uma pessoa específica que foi muito canalha com ele. É isso, ele usou o sistema jurídico, as ferramentas que estavam ali à disposição dele. O que o PL quer, o que o Flávio Dino, que é comunista, quer, o que o Lula, que além de comunista é ladrão, quer, o que o senhor ministro Alexandre de Moraes quer, que já disse que vai passar o PL, queira o Congresso ou não, ou seja, ele, numa medida autoritária, quer passar um PL autoritário, queira o Congresso ou não, mas não existe uma ditadura, não existe uma censura, é tudo uma teoria da conspiração e a gente está exagerando. O que todas essas pessoas querem é instaurar a forma como você aí de casa pode ou não pensar. Não é só o falar, mas é como você pode ou não pensar, porque para eles acessar algumas informações que te levam a algumas conclusões é um erro, que foi isso que eles fizeram com a Brasil Paralelo quando eles censuraram o documentário deles sobre a facada do Jair Messias Bolsonaro. Não podia ir ao ar porque induziria a pessoa a pensar determinadas coisas e isso poderia impactar no resultado das eleições. E aí, mais uma vez, eu faço a pergunta, e qual o problema se impactasse? As pessoas não podem pensar por elas mesmas e chegar a uma conclusão e aí tomar uma ação? Afinal de contas, não é isso que é uma eleição? A gente tem uma vontade e aí a gente vota nessa pessoa que está representando a nossa vontade? Por que esse resultado não poderia ser alterado? E é isso, eles querem instaurar. Instaurar não, a ditadura já está instaurada. A gente tem medo de falar de determinadas coisas aqui. Então já existe. O que eles querem é dar continuidade ao processo. Quero aproveitar, professor, e jogar o seguinte. Tem muita frente de batalha. Você acha que a direita não está conseguindo organizar as prioridades enquanto oposição para enfrentar o que é mais importante? Você acha que eles vão perder porque tem muita frente aberta? É a censura das redes sociais, é a MST invadindo propriedade privada, é a sanha de censura. Tanta frente.
que vem também do judiciário, abuso de poder do judiciário. Tudo ruim mesmo. Questões, quer dizer, a gente está aqui, aí tem o arcabouço fiscal que está querendo passar um monte de porcaria lá dentro. E aí? Marco, se eu tivesse uma hora e meia, eu explicaria em detalhes a minha perspectiva, mas eu vou tentar em alguns minutos colocar alguns elementos. Olha que coisa interessante. A direita, ela tem uma característica. Ela se vincula aos ideais e ao convívio familiar e ao trabalho, basicamente. Por que eu estou dizendo isso? Ela não é habituada ao ambiente da política, a fazer política corretamente, a tentar trabalhar com a política. E ela vê a política como uma busca de convergência. Ela reduz a política, inclusive, nós, a direita, a projetos, porque ela acredita que os projetos, quando são apresentados de uma maneira muito clara, eles conseguem mostrar para o povo que aquilo é o melhor caminho. A direita, ela trabalha com a execução de caminhos para tornar a sociedade melhor. E simplesmente ela parte do princípio que você não precisa estar na luta pelo poder, ou no embate, ou no mascaramento, usando estratégias, porque isso só já seria o suficiente. Porque ela acredita neste comportamento. Como é que a esquerda trabalha? Primeiro, a esquerda vê a política como uma relação amigo e inimigo. Esse é o primeiro ponto. Quando você vê a política como uma relação amigo e inimigo, quem está do nosso lado é amigo e está no nosso grupo, vai chegar ao poder conosco, todo aquele que estiver contra, não interessa que acredite na mesma coisa. É inimigo e será tratado dessa forma. Como ele trata a política assim, ele trata a política como guerra. Quando você trouxe essas frentes de combate, isso não acontece à toa. Se você conseguir identificar 3 ou 4 cérebros estratégicos na esquerda que possam estar trabalhando agora, você pode dizer, isso não é teoria da conspiração. Tem uma mente que está olhando o teatro de operações como um marechal. O que ele está fazendo? Ele está fragmentando a linha para criar manobras diversionárias. O que é uma manobra diversionária? É quando você fala para o teu inimigo que você vai para um determinado local para ele deslocar as forças dele para lá. E você vai e pega por trás. Você abre, você divide para conseguir atuar nos pontos fracos e nos vácuos que o teu adversário deixa. Isso é estratégico. Eles são muito bons nisso. Porque eles trabalham e estudam isso no dia a dia do fazer política, constantemente. Tem um dado também, aí eu peço, por favor, só mais um tempinho, eu peço que até a Geisiane tente entender o que eu vou falar aqui acerca da religião. Eles conseguiram matar uma charada também, apesar de serem ateus, apesar de eles não gostarem da religião, mas eles conseguiram matar uma charada que é do espírito religioso do ser humano. Ou seja, o ser humano tem a propensão a trabalhar de uma forma religiosa. Qual foi a primeira coisa que o Stalin fez? Ele criou o culto a Lenin, colocou o Lenin lá e disse, este é o ente que nós devemos... Religião pagã. É uma religião pagã. Como toda religião, olha que coisa curiosa, se você estudar a filosofia da religião e as estruturas das religiões, toda religião, ela tem pelo menos três grandes elementos que é a estrutura. Tem um dogma, que é um conjunto de verdades que estão dadas, que são apresentadas por revelação normalmente. Você tem uma moral, que é a forma que as pessoas devem se comportar para produzir uma sociedade equilibrada em respeito àqueles dogmas que foram entregues ou passados para nós, e tem um rito. Coisa curiosa, eles também entendem isso, por mais que eles não acreditem em Deus. Por qual razão? Eles são portadores da verdade. A diferença é que todas as religiões, as grandes religiões, em especial as religiões monoteístas, o dogma veio por uma revelação. O que é a revelação? A revelação é uma verdade que é dada por Deus e não poderia ter sido alcançado pela razão humana. Ponto. Essa é a razão pela qual é uma revelação. E aí surge o dogma, a partir do qual você cria a moral para organizar a sociedade e cria os ritos para você ter acesso a Deus. Eu, como católico... Mas sabe qual é a jogada deles? Eles matam Deus, mas eles não matam essa estrutura. Ele é uma divindade na Terra. E a possibilidade de um paraíso na Terra que se vende aqui mesmo. Eles dizem o seguinte, a razão pode alcançar a verdade, não precisa da revelação, e nós temos os nossos apóstolos. E nós temos os nossos porta-vozes. E o Deus, Lenin, Stalingrado. Agora, uma coisa que eu quero... Peguei aqui no chat. Hoje eu tô meio pilhado, não sei o que tá acontecendo. Muita gente que assiste o programa e até gosta da gente.
quando escuta uma crítica que não tá consoante... Ele liga muito pro chat. Não, esquece o chat. Tá cheio de louco no chat e tá cheio de gente legal. A maior parte das pessoas que estão no chat são muito legais, são fãs, gostam da nossa iniciativa, apoiam ela. Só que sempre tem um comentário que eu acho legal, porque vem uma visão generalizada e estereotipada. E a visão estereotipada é a seguinte: cara, não tem noção do trabalho que é colocar isso daqui de pé. Daí ele coloca no chat, fácil falar, quero ver viver isso daí. Bicho, exatamente. Deixa eu te falar um negócio. Comentarista político hoje no Brasil é uma profissão de risco. Tá cheio de cara pagando de isentão porque não tem coragem para fazer isso que a gente está fazendo, com medo de receber uma intimação lá de Brasília. Vive dentro da grande mídia e de imprensa. Não fala que falar é fácil, porque você não tá com a bunda na janela. Talvez se você tivesse a oportunidade, você colocaria a bunda na janela, que nem o Adrilles. É feia essa expressão, né? Eu ia falar que nem a Geisiane, mas eu vou usar o Adrilles, por exemplo. Que nem todo mundo aqui. Me usem os fones, tá bom. Mas assim, agora, eu acho engraçado essa relativização. Não, fácil falar. Tá bom, então, Adrilles Jorge, para encerrar. Marco, quer simplificar? É fácil você falar. Vem fazer o que esse grupo aqui está fazendo. Eu sou um convidado, vem fazer o que eles estão fazendo. Vem colocar a cara a tapa. Faça. Não, eu acho... Você quer que eu comente sobre o quê mesmo? Não é sobre a bunda na janela. Não é sobre a bunda na janela. Não, a questão do Dino. Olha, o Alexandre de Moraes eu citei aqui agora há pouco. Ele teve um discurso recentemente que ele disse: não se deixem enganar pela extrema-direita. O que a gente quer, simplesmente, é que o que seja crime aqui fora, seja crime dentro das redes sociais e dentro da internet. Olha só que discurso lindo e amplamente falacioso. Primeiro, quem é a extrema-direita? Aonde está a extrema-direita no Brasil? A extrema-direita é identificada... Pois é, a extrema-direita é identificada no mundo todo com o nazifascismo. O nazismo, tem gente que diz que nem é exatamente de origem de direita, né? O nacional-socialismo, como a gente bem entende. O próprio fascismo tem raízes claras no stalinismo. Você tem uma identidade. Eu já vi pessoas de esquerda falando isso baixinho, no meu ouvido, para ninguém escutar. Ou seja, extrema-direita é qualquer pessoa hoje no Brasil que se identifique como eleitor do Bolsonaro, porque essas pessoas, como ator político ligado ao conservadorismo ou à direita, por quê? O Anderson Torres é de extrema-direita, que está há meses preso, um cacique é de extrema-direita, que está preso, um comediante do Hipócritas, o Bismarck, comediante, está preso, ele é de extrema-direita, ou seja, a gente está falando de atores sociais, influenciadores, jornalistas, líderes evangélicos, indígenas, ex-ministro da Justiça. Nenhuma dessas pessoas é de extrema-direita e todas elas estão tipificadas dentre crimes que não acontecem aqui fora. Se você faz uma crítica incisiva ao Suano, à Geisiane, ao Marco Antônio, é tomado como uma crítica incisiva. Você não vai para a cadeia, mas dentro da internet está se transformando em quê? Discurso de ódio. Se você tem uma opinião que não corresponde à verdade absoluta dos fatos, e a maioria das opiniões não corresponde à verdade absoluta dos fatos, ou seja, é uma ilação que você faz de uma série de circunstâncias que você aglutina dentro do arcabouço de um pensamento e você dá uma opinião, ou seja, toda opinião é, em alguma medida ou em grande medida, imprecisa diante do total da realidade que nunca é abarcada. A verdade absoluta ela não existe. A não ser uma verdade objetiva, uma pedra cai sobre a sua cabeça. Ou seja, uma opinião é tratada como fake news. Uma crítica legítima que você faz ao ministro do STF é tratada como o quê? Como ato golpista. Uma crítica até vulgar, que é prevista dentro da própria democracia, que é prevista dentro do próprio artigo do Alexandre de Moraes, que ele fala que quem não quer ser personagem público, então que não quer levar crítica, aliás, que não entre no poder público. Ou seja, e uma crítica é considerada um ato golpista. Ou seja, todas essas tipificações criminais criadas nesses inquéritos absolutamente esdrúxulos do ponto de vista jurídico estão sendo colocadas nas redes sociais. E aí, quando o Congresso, que é o único que se rebelou, que, aliás, se rebelou a reboque de uma demanda do povo que se rebela, aí vem o Flávio Dino e diz: a gente vai atropelar, a gente não quer saber de Congresso, nós e o STF vamos legislar, ou então vamos pegar um instrumento legal para conseguir coibir qualquer tipo de crítica a nós, governo, a nós, STF. E aí a gente tem
um ajuntamento mefistofélico, maléfico, nunca visto antes no país. Você tem uma tríade. Uma tríade. É o contrário da Santíssima Trindade, uma tríade satânica. Você tem um judiciário abusivo, que tem atropelado sistematicamente as leis e a Constituição para sua ação autoritária. Você tem um governo executivo de extrema esquerda, que quer solapar a opinião, colocando que o Google tem que falar a mesma opinião. Eles não bastam censurar. Eles querem que você tenha a mesma opinião que eles. Reverbere a mesma opinião que eles. E o pior, o mais triste, o mais nefasto, você tem uma grande mídia, por idiopatia ou que seja interesses financeiros, que se coaduna a esse esquema totalitário. E aí, o que resta a nós? A gente vai chorar? Não. A gente tem que reagir, senão a gente vai ser solapado por esse arcabouço ditatorial nunca antes visto no Brasil, na história da República.